Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu estudo Geografia na UFG e nesse vídeo eu vou estar respondendo algumas questões passadas pelo professor Ronan de Geografia da População, lendo a pergunta e em seguida a resposta. Questão 1. Tendo como base os textos e as aulas sobre as teorias demográficas, responda. Como cada teoria entende o crescimento populacional e o seu controle. Teoria malthusiana. A teoria demográfica formulada pelo economista inglês Thomas Malthus foi publicada em 1798 no livro Ensaio sobre o Princípio da População. Segundo Malthus, a população mundial crescia em um ritmo muito rápido, comparado a ele uma progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, por aí vai. E a produção de alimentos crescia em um ritmo super lento que não acompanhava esse crescimento da população. Desse modo, ao final de um período de apenas 2 séculos, o crescimento populacional seria de 28 vezes maior do que o crescimento da produção de alimentos. A visão dele entendia que em algum momento não haveria alimentos para todos os habitantes, criando então uma situação bem ruim, né? Bem catastrófica. E ele chegou a propor uma solução que ele chamou de sujeição moral, onde a população deveria adotar uma postura de privação voluntária dos desejos sexuais com o objetivo de reduzir a natalidade, equilibrando o crescimento demográfico com a possibilidade da expansão na produção de alimentos. Naquela época, a obra dele foi um sucesso, mas hoje em dia já é considerada uma ideia ultrapassada, tendo em vista que o que acontece na realidade é uma grande concentração de alimento em países ricos e uma má distribuição em países pobres. Porém, em nenhum momento houve um crescimento conforme os cálculos que ele realizou. A teoria seguinte é a teoria neomalthusiana, que é uma teoria que se desenvolveu nas primeiras décadas do século XX, baseada no pensamento de Malthus. E por isso ela tem esse nome, né? O neomalthusianismo somente se firmou após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, em função da expansão demográfica ocorrida nos países desenvolvidos. Esse fenômeno foi provocado pelos avanços que houve na medicina, que diminuiu a mortalidade, mas não fez com que a natalidade declinasse. Os estudiosos dessa teoria eles analisam que essa aceleração populacional segue uma ótica alarmista, argumentando que, se esse crescimento não for impedido, os recursos naturais da Terra se esgotarão em pouquíssimo tempo. Para conter o avanço populacionais, esses teóricos utilizam várias propostas, principalmente a da adoção de políticas visando o controle da natalidade que se popularizaram como a denominação de planejamento familiar. Algumas medidas adotadas por entidades mundiais nos países subdesenvolvidos são exemplos de políticas de controle de natalidade, como a esterilização em massa que ocorreu na Índia e na Colômbia, a distribuição gratuita de anticoncepcionais, assistência médica na inserção de DIUs nas mulheres, divulgação também de um modelo de família bem-sucedida, sempre tendo apenas 2 filhos em meios de telecomunicação. E por fim tem a teoria marxista, ou conhecida também como teoria reformista, onde as ideias são basicamente contrárias a ideias de Malthus. Sua principal afirmação dessa teoria é que o problema dessa superpopulação estaria diretamente relacionada com a pobreza. De acordo com a teoria reformista, se não houver a pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, saúde, higiene, etc. E regulamentaria, então, o crescimento populacional. Portanto, é exatamente a falta dessas condições que acarreta o crescimento desenfreado da população. Nesse caso, é necessário explicar a origem da pobreza. Os marxistas atribuem a sua origem a uma má divisão de renda na sociedade, ocasionada, sobretudo, pela exploração que os países desenvolvidos
submetendo os países subdesenvolvidos. Assim, a má distribuição de renda geraria pobreza e essa, por sua vez, geraria a superpopulação. Eita, tá escuro. Desculpa, professor. Outra crítica dos estudiosos reformistas aos malthusianos diz respeito ao crescimento da produção. Como vimos, para Malthus, essa crescia em um ritmo bem inferior do que ao crescimento da população. Já para os reformistas, isso também não é verdadeiro, pois com o início da Revolução Industrial e, consequentemente, Revolução Tecnológica, tanto a agricultura quanto a indústria aumentaram a sua capacidade de produzir, resolvendo então a questão de produção de alimentos. Os reformistas defendem que o governo deveria implantar uma política de reformas sociais na tecnologia para aumentar a produção e resolver definitivamente problemas de sobrevivência humana e na distribuição de renda, visando o acesso da maioria às riquezas produzidas. Só assim o problema da pobreza seria resolvido e, consequentemente, se resolveria o problema da superpopulação havendo equilíbrio. Questão 2. No roteiro do CIGA, em um dos slides, tem uma figura gráfico que representa a transição demográfica. Explica essa figura gráfico à luz do que debatemos em nossas aulas. Ao analisar os gráficos, nota-se o crescimento populacional sendo contido, o que representa uma vantagem. Mas, por outro lado, enquanto isso acontece, há também um processo de envelhecimento da população, pois a elevada expectativa de vida e a baixa natalidade geram um aumento médio de idade da população, o que proporciona a queda da população economicamente ativa e a possibilidade crescente de uma crise econômica e social. Questão 3. Leia a lei número 9. Leia a lei número 9 de 2 de janeiro de 1963. Após a sua leitura, diga qual das teorias demográficas ela melhor representa, justifique sua resposta, usando pelo menos 2 regulamentos da própria lei. A lei número 9.263, de 12 de janeiro de 1966, trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e segmenta outras providências. A teoria demográfica que ela melhor representa é a teoria neomalthusiana, que defende o equilíbrio populacional através do planejamento familiar com assistência médica e orientações informativas, de acordo com o que regulamenta a lei apresentada, presente no artigo 3, que diz que o planejamento é parte integrante do conjunto de ações de atenção à população dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde, também como assegura o artigo 5º, que é o dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar. E foi isso.